E mudando um pouquinho, não de assunto, mas indo mais adiante no câncer do colo do útero. Ele é um câncer, é um dos cânceres mais comuns nas mulheres, não é isso? Que mulher jovem é o que mais mata, né? Se a gente pegar mulher em idade reprodutiva, é o câncer que mais mata, né? Assim, aí vai depender da região, do país, do mundo e tal, mas ele é o terceiro, ou dependendo do estudo, quarto câncer mais prevalente, e ele tem esse problema que é o que mata. Porque é diferente de um câncer que dá em idoso, ele dá em mulheres em idade reprodutiva, que às vezes tem filho pequeno, ou, né? Então, Sim. assim, é bem complicado a fins assim, de saúde pública, é um problemão. Mas essa mortalidade, eu penso muito no câncer de próstata também, era uma mortalidade é evitável, né? Dá para Isso. diminuir bastante isso. Então, e é esse o objetivo, né? Que as pessoas se vacinem. Assim, existe uma diretriz ali da Organização Mundial de Saúde pensando em erradicar câncer de colo de útero e que era justamente isso, rastrear. Então, eles criaram 3 pilares: rastrear. Então, que todas as mulheres que tenham mais de 30 anos, que tenham tido acesso a fazer uma pesquisa de HPV, uh, Que é o tratar preventivo, né? as lesões, principalmente as lesões grau 2 e 3, que são as verdadeiras precursoras do câncer de colo de útero, que é o mais prevalente, apesar de ter os outros, né? Então, esses são os 2 pilares principais, e vacinar. Certo. O vacinar, a gente vai resolver o HPV, que é o grande causador do câncer de colo de útero, certo? E Exato. talvez a gente consiga virar uma Austrália, É, que é erradicar praticamente essa doença, ser algo raro, isso, né? exatamente. Maravilha. E você falou um pouco dos sintomas, só queria revisitar. Então, esse câncer ele já fica mais friável, essa lesão já pode sangrar mais, já pode doer mais. Mesmo o câncer mais leve no começo ainda? Ó, o inicial não dá sintomas. Quando ele dá sintomas, já tá avançado. E aí sim, ele, dependendo do estágio, ele fica uma lesão que parece um couve-flor lá no colo do útero, e ela se desmancha. É friável, então, assim, por isso que sangra, né? Principalmente, às vezes, sangra quando tem algum contato, então, relação sexual, por exemplo. E do tratamento? Habitualmente, como é que funciona o tratamento do câncer de colo? Sempre tira o útero ou só tira o colo? Depende do estágio. Se for estágios iniciais, se faz cirurgia, que é a cirurgia de Vertain-Meigs, que é uma cirurgia grande, que não é só o útero que tira, tem que tirar paramétrio, terço de vagina, linfonodo e tudo mais. Então, só em estágio bem inicial que faz cirurgia, depois se faz quimio, rádio e braquiterapia, que é uma sementinha que coloca dentro da vagina para irradiar. É uma radioterapia que coloca dentro da vagina. Aí você não faz a E cirurgia, agora se faz imunoterapia também. tá. Existe uma imunoterapia que a gente faz para essas lesões para câncer? Não, é uma para estágios avançados de câncer, então estágio terminal, se faz imunoterapia agora para HPV, para câncer de colo de útero, porque mostrou que melhora a sobrevida. Tá, e você não faz a cirurgia em casos um pouco mais avançados, porque é até difícil você resolver só com a cirurgia, é isso? Porque o resultado da quimio, e radioterapia é melhor do que a cirurgia para casos avançados. Olha, curioso. Mas ainda assim a pessoa pode passar por cirurgia depois, se esse câncer dá uma regredida boa ou não. A princípio vai Depois, para isso mesmo. se já irradiou, não. O que dá é o contrário. A pessoa fez cirurgia e aí teve uma recidiva, uma nova lesão, aí ela pode fazer radioterapia. Agora, se ela Entendi. já irradiou, não tem como operar. Aí, entendeu? E depois, então, assim, fez a cirurgia, tudo, aí faz um acompanhamento em cima mesmo, com vários exames e tal, para ver essa Mesma recidiva. coisa, acompanha de 6 em 6 meses com Papa Nicolau, colposcopia e, se possível, uma pesquisa de HPV de 6 em 6 meses por 2 anos, depois vai passando por uma vez por ano até completar os 5 anos. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta ainda até misturando HPV e câncer e tudo. A genética das pessoas numa família é muito comum ter essa relação de câncer, de facilidade de evoluir para câncer ou não tem nada muito Para específico? colo de útero, não. Para relação com HPV, não. Tem outros tipos, por exemplo, câncer de endométrio, ovário, outras coisas assim, mas aqui relacionado com HPV, não. Perfeito. Então, doutora Maria Emília, eu queria agora muito que você deixasse um recado para quem está se assistindo. Eu sei que você já é fera nas redes Hum. sociais, você está lá, depois eu quero que você me dê elas também para a gente passar para todo mundo.
Deixa um recado um pouco sobre HPV, sobre os cuidados e como a gente evitar chegar nessa doença tão ruim que é o câncer, né? Então, assim, o meu recado é: o HPV, ter HPV não é uma doença, ele é um marcador de risco. Ele significa que você tem um risco maior que a população em geral a vir a ter uma lesão. Então, o que fazer com essa informação? Teu teste deu positivo para HPV? Leva ele para o teu ginecologista para fazer os exames complementares. Por exemplo, uma colposcopia, uma vulvoscopia, que é um exame que avalia a vulva, para saber se você está ou não com lesão e a partir daí decidir qual vai ser o melhor tratamento para o seu caso.